lá? Bom, pessoal, vamos lá. Eu sou a Ana, eu sou fonoaudióloga e eu ensino as pessoas a cuidarem dos seus pais idosos e manter saudáveis em casa. Bom, a gente começa pelos primeiros passos, não é? Que foi o que nós viemos fazer aqui hoje. Então, por onde eu começo? Por onde vocês podem começar cuidando dos idosos de vocês? O passo número 1 é entender sobre o envelhecimento. Para eu poder tratar de um idoso, eu preciso entender do envelhecimento. E hoje em dia, a gente está numa urgência com relação a isso. A população está envelhecendo, né? Em pouco tempo, nós teremos uma parte da população idosos que nunca aconteceu no nosso país antes. Então, quase todas as pessoas vão ter parentes idosos, como nós vamos estar envelhecendo. Então, a gente precisa entender sobre o envelhecimento, o que é normal do envelhecimento, o que prejudica o envelhecimento normal, as doenças que estão associadas. Para quê? Para a gente poder desenvolver um olhar mais assertivo, né? E a gente não está muito habituado a pesquisar e entender sobre o envelhecimento, né? Existe muito preconceito com relação a isso. Então, o primeiro passo de todos é a gente entender o processo, desmistificar aquilo que a gente, até certo ponto, acha que é real e que prejudica o cuidado de verdade, né? Prejudica a gente de ver a maneira correta de pegar esses cuidados, certo? Bom, eu já entendi sobre o envelhecimento, eu sei como ele acontece. Qual é o próximo passo? Bom, eu preciso conversar com os meus idosos. Eu preciso entender o que é o envelhecimento para eles. Como que eles acham que o envelhecimento vai acontecer? O que eles desejam nesse processo? Se eu tenho pais que são idosos e que ainda fazem tudo sozinhos, são totalmente autônomos, é muito importante essa conversa ser o mais cedo possível, porque é nesse ponto que a gente planeja e evita e tem o melhor desempenho, né? Se os seus pais já são um pouco mais idosos, ainda assim, há de se conversar e há de entender o que para eles é possível de fazer sozinho e o que eles precisam de auxílio. Porque, às vezes, a gente acha que eles precisam de uma coisa, mas a ideia e a necessidade deles é outra, né? Então, essa conversa é importante. Até para eles colocarem as dificuldades que eles vão sentindo e enfrentando, né? Para a gente, para os filhos ou para a pessoa que estiver cuidando, entender o que ele consegue oferecer, o que ele tem que pedir auxílio, e envolver também outras pessoas, né? Então, outros irmãos, outros parentes, outros cuidadores. Essas conversas precisam ser em grupo, né? Outras pessoas precisam entender e saber o que foi conversado. Então, tudo isso tem que ser participado. E isso é muito importante, porque quando a gente conversa em grupo, a gente entende o que cada pessoa da família pensa e sente. E aí fica muito mais fácil a gente alinhar tanto as dúvidas quanto o cuidado. Terceiro ponto. Terceiro passo para cuidar. Plano de cuidados. Planejamento. Bom, eu entendi o processo do envelhecimento, eu conversei com meus pais e com meus familiares, entendi as necessidades deles, e aí eu vou planejar como que eu vou ajudar. Por quê? Eu preciso ver qual é a necessidade individual de cada família, de cada idoso, para eu poder planejar e organizar a minha forma. Então, se o meu pai precisa de ajuda com as compras, eu vou me organizar para isso. Se o meu pai precisa de ajuda com a alimentação, eu vou pensar quais são as alternativas, né? E como eu posso fazer para ajudar. Se eu preciso de mais ajuda, eu preciso buscar como sanar as necessidades. Então, eu entendi qual é a necessidade do meu familiar, e aí eu vou desenvolver um plano para chegar lá. Tá? Um plano para conseguir suprir as necessidades. E isso está incluso idas ao médico, atividades domésticas, organização de rotina, controle de medicamentos, tá? Incluindo várias coisas. Então, isso é muito individual, né? Não tem como eu dizer uma receita de bolo para vocês.
Vocês têm que olhar, por isso que eu falei, né? Então, entendeu o envelhecimento, conversou e planejou a ação. Por que planejar a ação? Por que eu preciso planejar esse cuidado? Para poder fazer as coisas com organização e com ordem de necessidade. Então, o que eu vou começar a trabalhar primeiro? O que eu tenho que providenciar para os meus pais primeiro? Aquilo que é mais urgente e que pode oferecer mais risco para ele. Então, essa organização e esse plano de cuidados é um jeito de você definir qual que é o cuidado mais urgente e aquele que eu posso ir fazendo nas sequências, certo? Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer aqui no chat, tá? Porque daí eu vou lendo e já vou depois respondendo para vocês, beleza? Adaptação. Quarto passo. Bom, o que é adaptação? É adaptar o ambiente, adaptar a rotina, né? O que é adaptar o ambiente? Bom, a casa daquela pessoa está preparada para um idoso? Os móveis estão bem dispostos? Tem risco daquela pessoa cair em algum lugar, em algum cômodo? Tem obstáculos, né? Tipo, mesinhas, almofadas, pezinho de porta, passadeira no corredor. Mas, veja bem, eu não estou falando para a gente ir lá e limpar a casa do idoso. O que eu preciso adaptar? A casa está segura? Oferece riscos? Tem escadas? Os corrimões estão funcionando? Né? As luzes estão boas? Tudo que a pessoa precisa no dia a dia está funcionando? Né? Não há nada ali que pode causar um acidente? Né? Essas adaptações, elas vão sendo feitas aos poucos, mas elas são de extrema importância. E a gente precisa prever os acontecimentos. E tem uma coisa que eu vejo muito, né, de as pessoas esperarem alguma coisa acontecer para depois resolver. Eu digo que a gente tem que resolver antes. Então, vou dar um exemplo para vocês. Barra em banheiro. Barra em banheiro é um item de segurança extrema. E não é só para quem tem idoso em casa, é para todo mundo. Por exemplo, eu caí grávida. Então, eu jovem, estava super magra, ágil, caí, não me machuquei. Agora, se uma pessoa de 80 anos, que nem a minha mãe, por exemplo, que tem 80 anos, cai no banheiro, o que pode acontecer? Não é mais fácil eu já instalar uma barra e evitar um problema maior? Será que se a minha avó tivesse uma barra no banheiro, ela tinha caído? Não sei. Então, a gente sempre tem que pensar que no idoso a gente está trabalhando com antecipação. Certo, pessoal? A gente tem que ir imaginando, assim, olhando para as coisas, e assim, é claro, a gente é um desafio, porque a gente está olhando do ponto de vista diferente, né? Mas lá na sua cabeça, quando você vê a casa do seu idoso, imagina uma pessoa ali andando com aquele chinelinho que o idoso anda, levantando um pouco a perna, sentindo uma leve tontura à noite na hora de fazer xixi. Então, as luzes estão fáceis de serem acesas, tem luzes intermediárias, para que se aquela pessoa levantar, ela enxergar o caminho. Evitar de mudar muito as coisas de lugar também, porque isso confunde, às vezes, o idoso. Vamos já aqui. Vamos lá. E, ó, de novo, eu vou dizer uma coisa que é muito importante. Nessa adaptação, vale a pena sempre vale a pena uma conversa familiar, tá? Porque aí você vai chegar para a pessoa e você não vai simplesmente sumir os objetos dela e sair furando o banheiro dos seus pais, certo? A gente precisa conversar e mostrar para eles a necessidade e a importância das mudanças que você está querendo fazer. E sempre colocando aquilo como uma coisa que vai auxiliar, certo? Ponto 5. O que? Bom, promover atividade física. Promover atividade física não é a gente chegar assim para a mãe, para o pai, falar, olha, vocês precisam fazer atividade física, hein? Você tem que fazer isso acontecer. O que é possível para eles? Eles podem fazer sozinho? Eles precisam de auxílio? Ou eles precisam só de incentivo? Quem pode fazer isso? Né? Então, é você orientar o que a pessoa precisa, né? Claro, o médico vai estar sempre caminhando junto para orientar essa atividade física. Então, tirar as suas dúvidas, né? Planejar como vai ser feita, como você vai auxiliar essa pessoa a fazer essas atividades físicas, se há necessidade de adaptações para o idoso fazer pela atividade física,
Porque sempre tem um jeito de fazer, tá, pessoal? Sempre tem um trabalho para fazer. Não tem assim, o meu idoso não pode caminhar. Eu garanto que tem alguma atividade que ele pode fazer, que é uma atividade física e que vai fazer o trabalho que deve ser feito, que é trabalho vascular, trabalho próprio de movimentação. Tá? A gente só precisa saber buscar essas informações e entender que elas existem. Então, imaginar assim, quem que vai ajudar, o melhor horário para ser feito, organizar essa rotina, tá? Não é só dizer que atividade física é necessária, porque isso todo mundo sabe e nem todo mundo faz. Então, por isso que a gente precisa organizar. Dieta saudável. O que é dieta saudável, pessoal? Eu quero colocar para vocês uma coisa bem neta. Eu já muitas vezes estive com idosos, né, na minha prática diária, e que o idoso não queria mais comer. Quando eu ia ver a comida que era oferecida para ele, não ia mesmo querer comer aquilo. Né? Então a gente tem que ver se aquele alimento que a gente está oferecendo está atrativo para o idoso. Se eu consigo modificar a comida. Porque se eu oferecer todo dia a mesma coisa, do mesmo jeito, será que o idoso vai conseguir? Vai aceitar? Vai ter apetite para aquilo? O idoso tem dificuldade, às vezes ele faz a própria comida, às vezes ele vai começar com alguma dificuldade. Então, o que eu posso auxiliar nisso? Eu posso auxiliar no pré-preparo, eu posso auxiliar no dia a dia, eu posso levar essa comida para o idoso, eu tenho que observar essa comida. Está de acordo com as orientações médicas? Esse idoso tem algum problema de saúde que precisa ou deve ser compensado com a alimentação? A hidratação está ok? Você mede isso direitinho, você consegue ter uma visão de quantidade e de variedade de alimentos, de nutrientes. A pessoa está comendo bem, ela tem gasgos, ela tem tosse, ela tem dificuldade de mastigar, as próteses dentárias que ela usa estão boas, tem dificuldade nisso. Então, quando eu falo alimentação, veja bem no leque de coisas que eu abri para vocês, que a gente tem que prestar atenção. O peso do idoso está ok? Ele precisa perder, ele precisa ganhar, ele está emagrecendo muito. Tem alguém acompanhando essa alimentação, direcionando isso? Precisa que alguém oferte? Então, veja que a alimentação, ela é ampla, a quantidade de coisas que a gente precisa olhar, observar, só que ela é fundamental, porque a má alimentação vai fazer com que todo o resto não fique legal. Né? Bom, sétima coisa, apoio. Apoio para o idoso e para o cuidador, a pessoa que desempenha os cuidados. Como isso acontece? Eu lembro que logo quando eu estava gestante, quando eu estava grávida, a minha médica e a minha parteira me colocaram num grupo de gestante. Aí eu falei, meu Deus, mais um grupo, né? Mas o que esse grupo de gestante trouxe? Então, eram pessoas que estavam ali mais ou menos na mesma idade, de ter o neném na mesma época, e que tínhamos as mesmas dúvidas, as mesmas dificuldades. Estávamos passando todas pelo mesmo momento. Então, olha só, o que é o poder da comunidade? Às vezes, o que eu estava sentindo, uma insegurança, uma coisa que eu queria saber, outra pessoa do grupo estava na mesma. Já tinha resolvido, já tinha pesquisado, ou estava sentindo a mesma coisa. Às vezes, nem sempre você tem uma resposta confiável do grupo, mas você tem apoio, você tem acolhimento. E isso é muito importante, isso é essencial para o cuidador. Porque o cuidar tem muitos desafios, né? E tem altos e baixos. E nem sempre a gente tem todas as respostas. A gente, às vezes eu estou com uma dúvida sobre alguma coisa, com uma preocupação, com uma indagação, eu posso jogar ali no grupo. Às vezes eu fiquei chateada com alguma coisa, posso colocar ali no grupo. Com certeza vão ter ali outras pessoas que vão ter passado por alguma coisa semelhante, ou que vão ter uma palavra legal para me dar, um acolhimento, que vão indicar alguma coisa que já fizeram, por exemplo, eu já passei por isso uma vez, e eu fiz isso e deu certo. Poxa, eu vou tentar. Então, isso traz apoio para você, porque você está falando com pessoas iguais. É a mesma comunidade. E
comunidade se estende também na família. Tá? Então, é muito legal que outras pessoas que estejam direta ou indiretamente ligadas no cuidado participem desses grupos também. É muito enriquecedor, muito mesmo. E por último, não menos importante, o calendário, assim, uma organização. Isso. Eu preciso organizar o meu cuidado. Então, se eu estou no comando dos cuidados, se eu sou o cuidador principal, eu preciso estar a parte de todas as consultas médicas, telefones dos médicos e outros profissionais que estão por dentro do caso. Saber os exames que eu preciso fazer e quando. Saber os retornos. Saber os medicamentos que a pessoa toma. As quantidades. Ter isso tudo planilhadinho. Saber de quanto em quanto tempo eu compro. Como as receitas são feitas. Quando que eu compro. E se eu não morar com o idoso, eu preciso saber isso do mesmo jeito. Tá? Isso deve ser disponibilizado para a família toda. Então, se o idoso tem 3 filhos, os 3 filhos precisam estar por dentro desse calendário de consultas médicas, de exames, de observações, de medicamentos. Então, por exemplo, mudou o medicamento, eu preciso que todo mundo saiba que esse medicamento mudou, por isso, por aquilo outro. Levei num especialista diferente, tive uma posição diferente, preciso estar ciente disso e as outras pessoas envolvidas no cuidado também precisam, tá? Dessa forma, pessoal, eu organizo o meu cuidado. E quando eu sigo esses primeiros passos, fica muito mais claro os pontos fracos do meu cuidado e os pontos fortes do meu cuidado. Fica claro eu saber o que eu tenho que melhorar, como desenvolver melhor e quais são os próximos passos. Né? Porque sempre vai ter alguma coisa que a gente vai ter que ajustar e fazer. Né? Então, sempre a gente vai ter que ir modificando isso. Deixa eu ver aqui. Então, legal. Vamos lá, pessoal. Então, você vai dizer para mim assim, bom, legal, Ana. Falei bastante coisas para vocês sobre os primeiros passos para o cuidado, organização de uma maneira geral, tudo que vocês precisam saber, né? E agora, por que eu estou aqui para falar para vocês da chave do 120? Porque a gente sabe, né? A nossa população está envelhecendo, cada vez mais nós vamos ter idosos para cuidar. E há uma demanda crescente, né? É urgente que a gente entenda sobre o envelhecimento e tenha boas informações confiáveis, informações práticas, que realmente coloquem a gente numa posição de tranquilidade para oferecer os cuidados, né? Então, quando você tem um idoso em casa, hoje, você sabe tudo que você precisa para cuidar dele? Então, é por isso que a chave para o 120 é tão importante. Por quê? Porque ela coloca as informações de maneira organizada, de maneira assertiva, num passo a passo, com dicas práticas para que você consiga de verdade cuidar do seu pai idoso, mantendo ele saudável e em casa. Né? Agora, como que funciona o método da chave para o 120? Bom, é um curso online, tá? É um curso gravado que você pode assistir na sua velocidade, conforme a sua demanda, as aulas vão vindo, você vai assistindo, totalmente online. Você precisa apenas de uma conexão de internet e um dispositivo para acompanhar as aulas, tá? Todas online, né? Com todas as informações que vocês precisam. Que informações são essas, tá? Bom, as informações que eu disponibilizo para vocês, elas são amplas. Elas vão abranger aspectos de saúde do idoso, emocionais, sociais e do cuidador também, tá? E ferramentas para vocês lidarem, dicas para lidar com as dificuldades diárias, com as coisas que precisam melhorar. Então, cada dificuldade e obstáculo vai ter uma forma de vocês entenderem e superarem isso. Como vocês vão... Como que é esse curso? Então, ele vai ser em módulos, né? São módulos.
subdivididos, né? Tudo muito estruturado. Então, inicialmente é uma introdução sobre a metodologia, como que vai ser, como que eu vou ensinar vocês, como que eu passo a passo bem detalhadinho, falar bastante sobre a saúde do idoso, né? Como você pode cuidar de maneira eficaz, tá? Também um módulo sobre o envelhecimento, para vocês compreenderem os processos normais do envelhecimento, aquilo que pode atrapalhar o envelhecimento normal, as características e os desafios desse processo, certo? Identificando, eu vou ensinar vocês a identificar quais são as necessidades de cada idoso, de maneira individual. Olhar para cada pessoa dentro do quadro clínico de cada um, se tem doença associada ou não, e saber o que aquele idoso precisa naquele momento, tá? Passo a passo. Dentro da saúde de maneira geral, da alimentação, da atividade física, tá? Psicossocial. Depois a gente vai aprender a implementar tudo isso. Então, eu aprendi o que eu tenho que fazer, eu vou ensinar para vocês com coisas práticas, com exemplos práticos, como fazer. Então, ferramentas mesmo, passo a passo. O que eu vou fazer para esse caso? Como que eu faço assim? Como que eu faço assado? Outra coisa, organização de rotinas. Então, a gente vai ter o módulo de organização de rotinas, que é o quê? Ensinar como que você gerencia os horários, as atividades do idoso, para que você consiga ter uma rotina de cuidado leve, para não ficar atropelado. Como que você organiza medicamentos, organiza essa rotina, a compra, onde guardar, como todos os cuidadores, as pessoas, os familiares, vão saber da rotina que esse idoso tem, né, para medida que seja necessário uma troca, um auxílio, fique claro para todo mundo, e uma compensa assim, eu não sabia que o pai tomava aquele remédio, ninguém me falou. Então, isso é muito importante. Quando você cuida, as informações sobre o cuidado têm que ser muito claras e têm que estar de maneira objetiva. Vou ensinar para vocês como fazer isso. Prevenção. Então, como que eu posso caminhar com doenças pré-existentes, prevenir a piora delas e prevenir mais complicações? Certo? Como que eu previno, trato algumas doenças que acontecem ali com o idoso? No outro módulo, no 7, por exemplo, independência. No dia a dia, como que eu mantenho a autonomia do idoso e preservo a independência dele? Quais são as práticas, as atividades e as técnicas que eu tenho para fazer isso acontecer, certo? E no final do curso a gente tem uma conclusão, né? E é claro, durante todo esse processo, a gente vai ter, eu estou à disposição para as dúvidas, para vocês me relatarem, nós vamos ter aulas ao vivo também, tá bom? E para ter essas discussões aí, e para ficar tudo, para vocês realmente conseguirem aprender tudo isso, tá bom? Legal. Como que isso vai ficar disponibilizado para vocês? Então, é tudo online, vocês não vão precisar sair de casa. Assim que for feita a compra, vocês já recebem o link de acesso, certo? E aí, as aulas vão acontecendo, vocês vão assistindo, tudo gravado. Eu sei que o tempo é um bem muito escasso hoje em dia. Então, eu entendendo isso, vocês podem ir assistindo no ritmo de vocês, aos poucos. Vocês não vão perder nada assistindo isso da maneira que for bom para vocês. No ritmo, pode voltar, pode anotar, enfim. Certo? E o que eu tenho para dizer para vocês? Então, além de todos esses módulos, tá? Dessas aulas ainda que vai ter, de todo o suporte, a gente vai ter, então, aula semanal por Zoom, né? Nós vamos ter ainda um guia das principais doenças, das principais comorbidades que acontecem nos idosos. A gente vai ter eu vou disponibilizar para vocês uma aula extra com orientações de quando o idoso já está em algum residencial, tá? Então, específico para isso, uma aula extra. A gente vai ter uma comunidade específica no Face, que é justamente para ajudar vocês, para vocês trocarem experiências, trocarem dicas, acolherem uns aos outros, tá bom? Conversarem, isso é de extrema importância, certo? E aí,
Eu aposto que você está pensando, né? Tudo isso. Quanto vale tudo isso que eu estou oferecendo para vocês? Bom, imagine que você vai buscar todas essas informações, todos esses módulos, essas orientações, passo a passo, no presencial. Imagina que você vai se dirigir um curso presencial, ou você vai ir a algum profissional aí para tirar todas essas dúvidas e te ensinar a fazer tudo isso. Quando muito baixo, assim, você vai precisar de pelo menos 10 sessões, 10 atendimentos, 10 consultas, vamos dizer assim. Então, você vai precisar se transportar para lá, você vai ter o custo do transporte, o estresse do transporte, né, com você, o idoso junto com você, a alimentação que você eventualmente vai ficar nesse processo, o dia do seu trabalho, ou o tempo que você vai deixar de produzir alguma coisa para participar e para estar nessas consultas, os honorários que você vai ter que pagar para a pessoa que está te orientando. Se a gente for botar isso na ponta do lápis, por baixo, aí a gente vai estar falando de pelo menos 5 mil, né? Reais, 5 mil reais. E aí, a oportunidade que eu trago para vocês é de um investimento na vida e na saúde de vocês e dos seus pais e avós. É um conhecimento que vai ficar, ele vai permanecer para você auxiliar os seus pais idosos e para você entender o seu próprio processo de envelhecimento. Tudo isso que eu entrego para vocês, com os bônus, com o material que já vai vir, com a facilidade do online, sem você sair de casa, assistindo o ritmo que você quiser, na hora que você quiser, usando um celular com internet, você vai poder fazer isso, por apenas R$ 997, que pode ser pago à vista ou em 12 vezes. Pessoal, em 12 vezes, dá 12 de R$ 99,70, dá menos R$ 3,00. R$ 3,00. R$ 3,00 é menos que uma passagem de ônibus, é menos que um café. Quantos pães a gente compra por R$ 3,00? Então, olha como isso é pequeno, perto do tanto que vocês vão ter de entrega de material, certo? E aí, para comemorar o lançamento do curso que eu estou fazendo hoje, as primeiras 10 pessoas que fizerem a pergunta, que entrarem, essas primeiras 10 pessoas vão ter uma consultoria exclusiva comigo, um por um, para tirar as primeiras dúvidas, aquelas dúvidas que estão tirando o sossego de vocês, estão acabando, né? Eu não sei o que fazer, eu não sei como que eu resolvo essa situação. A gente já vai entrar para isso. Já vou resolver esses primeiros passos com vocês, certo? E aí, pessoal, você vai me dizer assim, bom, eu não sou da área da saúde, Ana. Eu vou entender tudo que você está falando? Vai. Eu sei que você não é, teoricamente, né, a maioria, uma pessoa da área da saúde, mas a chave, o método da chave que você fez foi desenhado, foi projetado para você. Então, tudo que eu vou ensinar para vocês está de uma forma simples e objetiva, para vocês poderem entenderem e aplicarem no dia a dia, né? Porque a gente sabe que o tempo é escasso. Então, eu não preciso fazer anos de curso para poder aprender a cuidar. Não, preciso aprender agora. Tem que ser uma coisa resolutiva. Tem que resolver a dificuldade que vocês têm. Tá? Isso, olha lá, pessoal, já está aí essas respostas. Então, por exemplo, aí vocês vão me dizer, Ana, o meu parente tem uma doença progressiva. É para mim? A chave 120? É para você. É para você. Por quê? Porque vocês viram lá o envelhecimento é progressivo. Mesmo com uma doença progressiva, ela traz muitos desafios para o cuidado com o idoso. Mas esses desafios podem ser superados. Então, a gente consegue, sim, melhorar muito a qualidade de vida de uma pessoa com uma doença progressiva e melhorar a qualidade do cuidador, a forma como você oferece. Deixa eu responder aqui agora um pouquinho das perguntas, pessoal. A Raimunda está me perguntando aqui. Quando o idoso é irredutível, não aceita as coisas que o cuidador faz. Dentro do método, Raimunda, a gente vai explanar bastante sobre isso, porque isso é, assim, depende de como esse idoso está,
que ele tem associado, se ele tem alguma síndrome demencial junto, que tipo de atividade é essa que as pessoas propõem e ele não aceita, como é a abordagem. Então, tudo isso faz diferença. Antes da gente se perguntar como mudar, a gente precisa entender a raiz do problema. Então, quais são as atividades que é difícil para o idoso aceitar? Como que você oferece para ela? Então, isso está lá no módulo de organização, certo? Então, assim, está na parte de identificação das necessidades, eu vou identificar qual é a condição daquele idoso, qual a condição física dele, a condição cognitiva, mental, psicológica, e aí eu vou organizar a rotina dele em cima disso. Né? Então, uma coisa depende da outra. Não é uma regra de bom. Depende de você entender o seu idoso, sabe? Por isso que tem um módulo para cada coisa, você vê? Um módulo para explicar direitinho, para a gente conversar sobre as necessidades e sobre a organização. E nas aulas ao vivo, que nós vamos estar no Zoom, isso vai ficar mais legal ainda, porque vocês já vão ter, você vendo alguns módulos, e a gente vai conversando e retomando, tirando as dúvidas, em cima disso que vocês já assistiram e das dúvidas que vocês vão me trazendo. Então, a gente tem duas coisas muito legais. São as aulas em si e depois colocar tudo isso em prática. Olha, pessoal, eu imagino que você deve estar pensando aí, poxa, a Ana está oferecendo esse monte de coisa, e aí eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho tanta certeza que o meu método funciona, eu sou tão confiante que eu sou capaz de oferecer para vocês as informações que vocês precisam e o suporte para vocês cuidarem dos seus idosos, mantendo eles bem, saudáveis em casa, que todos assim, o Código de Defesa do Consumidor orienta que qualquer coisa que a gente compre, em 7 dias eu posso devolver. Eu tenho tanta confiança no meu método que você tem até 30 dias. Você achou que ficou alguma dúvida, você não ficou satisfeito? Você vai mandar um e-mail para a gente e a gente vai devolver o seu pagamento. Tá? Então, quer dizer, é zero risco para você. Zero risco. De tanta certeza que eu tenho, quanto que eu posso contribuir para você que está cuidando de alguém e para a saúde do seu familiar idoso. A pessoa já não está envelhecendo de qualquer forma? Isso é um mito, né? O envelhecimento, a pessoa está idosa dos 60 até os 100 anos, 90 anos. Eu posso fazer com que esse processo seja muito mais tranquilo. Então, assim, é um método que foi desenhado por mim sobre 2 pontos de vista, né? Eu fui a neta, eu fui a filha que tive um pai que precisou de cuidados, a sobrinha que teve um tio que precisou de cuidados. Então, eu vi na pele o que a falta de informação faz e o que a informação faz. Como o conhecimento sobre os cuidados faz de verdade você proporcionar para aquela pessoa o melhor cuidado possível. Né? E como profissional, eu pude ver na minha prática como as minhas orientações, as minhas aulas, os grupos que eu fazia são efetivos para a pessoa realmente melhorar. Certo, pessoal? Bom, a gente vai abrir o grupo do WhatsApp para vocês poderem fazer perguntas, se vocês quiserem, tá bom? O link está aí, é só vocês entrarem agora, tá? É uma oportunidade muito legal de vocês aprenderem o cuidado de uma maneira efetiva, tá? E para que vocês fiquem tranquilos no cuidado que vocês vão desempenhar, tá bom? Então, as primeiras 10 pessoas que entrarem vai ter um bônus exclusivo. Esse bônus exclusivo vai ser uma consultoria já de cara comigo, tá? Para tirar as dúvidas mais importantes, para você já começar já com o pé direito, tá bom? Já começar já pronto para cuidar do seu idoso com tranquilidade. Certo, pessoal? O que está aí? Entra lá. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Recebam um abraço meu, um abraço meu de apoio, de carinho. Eu sei que é ser cuidador, eu senti na pele isso, eu sei o que é ter um familiar adoecendo, você ter dúvidas, querer saber o que fazer. Então, eu estou com vocês nessa. Esse é meu propósito, é fazer com vocês o que ninguém fez pela minha família. Eu quero uma história diferente para a família de vocês e para o idoso de vocês também. Quero que o processo todo de cuidado seja melhor. Muito obrigada por
todos vocês que estiveram aqui comigo, que me prestigiaram, agradeço imensamente, por quem participou, tá? O grupo vai ficar aberto, vocês perguntem lá tudo que vocês quiserem, a gente vai respondendo para vocês. E o link está aí, vocês, vai ser muito legal ter vocês junto comigo nessa jornada. Só clicar e entrar, certo? Então, eu vejo vocês já nas aulas. Muito obrigada, pessoal. Um beijo grande, tchau. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Tchau, tchau.